Tachman, obrigado, cara, por topar falar. Tão rápido, eu sei que você veio de treinamento, também foi muito em cima essa troca de mensagem. Aqui o papo é muito mais com o Teichmann da associação dos atletas, né? Não o Teichmann jogador, mas vai ter essa parte, né? Acho que é difícil desvincular um do outro. Quero saber primeiro da associação, que tem contato mais direto com os atletas, como é que está sendo essa nova temporada, de forma geral? Porque a temporada passada, cancelada. Aí surge aquele medo, será que a gente vai ter emprego, será que não vai ter, como é que vai fazer, paga a conta? Volta a temporada e a pandemia, infelizmente, não acabou, tá por aí. Como é que tá essa situação para os atletas, na sua visão? Cara, primeiro, obrigado pelo convite aí. É uma temporada muito atípica, né, e muito difícil. A começar pelo término da última, né, como foi, a maneira como acabou, com a gente teve muitas reuniões com a Liga, foram estudadas várias maneiras, né, e realmente foi inviável na época. E aí, nessa nova temporada, houve muitos cortes, né, salariais, muitas equipes com menor orçamento, então a gente já sentiu na prática, assim, já teve um impacto grande, né, na grande maioria dos atletas. Por sorte, assim, apareceu esse convênio com a CVC, que viabilizou muita coisa para os times, né, principalmente os times fora do eixo aqui do Rio, São Paulo, Minas, que tiveram esse aporte aí de viagens, de hotéis, que isso aí também facilita demais para esses times que têm esse gasto alto. Então isso aí foi bom, porque deu a chance, né, e deu uma folga maior para alguns clubes aí que estavam tentando participar. Então abriram manteve o mesmo número, né, de equipes do ano passado, mas era uma temporada que muito provavelmente ia diminuir bastante. Então conseguiu manter o número de equipes, a Liga aprovou a entrada do Cerrado, que também ajudou bastante. Então, assim, dentre muitos problemas, eu acho que a Liga e os atletas conseguiram, dentro de uma normalidade, assim, manter, não sair num prejuízo muito grande. Boa. Essa ideia de mini-sede foi... imagino que deve ter sido pensado em termos de saúde, mas o peso financeiro foi muito maior, né? Então é isso que a gente, daqui do blog, pelo menos, é o que a gente ouve quando a gente conversa em off. São duas questões muito relevantes, né? Essa questão das sedes também são importantes pelos testes, pela menor movimentação das equipes, né, em termos de viagens, aeroportos e tal. Então, quanto menos você viaja, quanto menos você se mexe, digamos assim, é melhor, né? Então, e obviamente que essa questão financeira, com os clubes que precisando desse aporte em termos de viagem, desse aporte aí de redução dos gastos, né, também são muito significantes. Então, é uma junção das duas questões que foi feito para realmente viabilizar o campeonato da melhor maneira. De novo, né, dentro dessa situação totalmente atípica aí que a gente está vivendo. Boa. Na avaliação da associação, principalmente com os atletas, né? Como você avalia em termos de protocolo? Eu sei que teve uma nota mais recente, a gente vai chegar nesse ponto, mas antes do Jogo das Estrelas, essa mudança toda, a gente infelizmente viu surtos de Covid no Corinthians, no Pinheiro, São Paulo e entre outras equipes, jogadores sendo hospitalizados, indo para o hospital, infelizmente. Como você avalia e como os jogadores passam para você também, né? Acho que é muito isso também. Como os atletas passam para você em termos de protocolo. Já que, pelo menos em número, o protocolo pode funcionar, mas a eficiência não é tão alta, porque o surto está tendo. Eu não acho que está tão alto assim. Eu acho que dentro de uma maneira, eu acho que o protocolo está bem feito, ele está bem estabilizado. Por exemplo, essa semana eu já fiz 3 testes, amanhã eu vou fazer o 4º. Então, assim, o que há de ser feito, a gente está fazendo da maneira, dentro das questões orçamentárias, dentro de toda a questão dos clubes que estão fazendo um esforço para manter esse protocolo, eu achei muito bem montado e muito embasado. A gente conversa com a Liga, a gente pergunta por quê, a gente tira muitas dúvidas, muito em relação também às questões de jogo, como, né, o quanto que a gente é suscetível à transmissão durante o jogo. Então a gente tem muitas dúvidas que são sempre respondidas e a gente entende. Na grande maioria dos atletas, a gente sente uma segurança com esse protocolo. Porque a exposição com o vírus a gente vai acabar tendo na vida fora da quadra. Então, o que nos cabe
em termos de associação, em termos de Liga Nacional, é proteger o máximo as pessoas dessa exposição ao vírus nos eventos, nos jogos, os treinos aí vão de cada clube, mas principalmente em termos de jogos, a gente está muito bem protegido, porque são testes constantes e testes que têm uma qualidade de diagnóstico muito relevante antes das bolhas. Então, assim, quando a gente vê, aí não é bolha, né? É sede, porque bolha seria uma coisa isolada e não é. Então, assim, e até por isso foi mantido esse número maior de exames, porque a gente sabe que a realidade aqui não tem como você fechar um hotel onde não vai entrar alguém, onde não, sabe? Então, são muitos variantes que você não pode chamar de bolha porque não tem condição. Agora, esse número de testes, a consciência de todos que tem que ter mantida, isso é muito difícil porque cada cara pensa de um jeito, às vezes você está ali, você quer comer alguma coisa, você quer... Então, assim, a gente está suscetível a muitas variantes, mas em termos gerais, eu pessoalmente, Guilherme, fiquei muito tranquilo com o protocolo e com o nível de exigência de controle realmente do que está acontecendo. Porque não adianta a gente imaginar um cenário totalmente perfeito em relação ao Covid, sendo que eu, quando acabo o treino, eu vou para casa. E aí, eu, por exemplo, eu tenho que sair de casa, eu vou passar na farmácia, eu passo no mercado. São coisas que, bem ou mal, ainda está no nosso dia a dia, que, então tá, eu vou, ao invés de fazer isso, eu vou pedir pelo aplicativo, fazer alguma coisa assim. Às vezes o cara que entrega pode, sabe, é uma coisa muito, muito difícil. Então, assim, eu acho que dentro da realidade do Brasil, a realidade do NBB, o protocolo ficou bem montado e eu e a maioria dos atletas com quem eu conversei tem segurança de jogar e participar dos eventos dentro desses protocolos, sabendo que todo mundo que está ali está bem cuidado, sabendo que quem não tem esse nível alto de controle está afastado, né? A gente não tem contato com o mesário, a gente não tem contato com o repórter, a gente está... Então, assim, de uma maneira geral, o evento em si nos passa bastante segurança. Óbvio que em nenhum momento a gente está imune a isso, né? Porque o vírus está por aí e todos têm uma vida fora da quadra, né? Não, com certeza, com certeza. Você foi perfeito. Acho que essas variantes é bem complicado, né? É uma parcela que tem que ser a liga, tem que ser os atletas, tem que ser os Muita clubes consciência também. individual, muita consciência individual, Não é porque às tão vezes simples. um ato falho de uma. Às vezes a gente não sabe, né? Porque eu posso muito bem pegar indo até a farmácia ou fazendo qualquer. Levando Pedindo no meus filhos iFood. para a escola, Sim, eu tenho que levar meu filho na escola. E aí. Então, assim, sim, são situações onde que você às vezes está agindo correto, está fazendo tudo certo, e acontece. perfeito. Por curiosidade, como é o tratamento com os atletas que acabam pegando e tem a fase pior, vamos dizer assim, Sim. estão Olha, hospitalizados? Qual é o apoio que vocês dão para eles? cara, nós não tivemos esse contato porque essa responsabilidade fica muito em cima do clube, né? Tá. O clube que acompanha, o clube que cuida, aspas, né? Porque aí vai muito de cada um. Por exemplo, no meu caso, eu tive acompanhamento do Pinheiros, do médico do Pinheiros. Eu não tive que ir ao hospital, eu consegui fazer tudo de casa. Meus sintomas foram razoáveis, eu não tive, não passei ileso, eu tive sintomas de dores no corpo, um pouco de febre. Foram 3 dias assim chatos, não foram sem problemas, mas bem chatos. E aí depois disso eu tive só um pouco de dor de garganta, algumas coisas assim, umas repercussões mais tranquilas. Mas essa parte do cuidado em si, a gente como associação não tem muito envolvimento porque não nos procuraram né? Eu acredito que a maioria do pessoal que teve esse tipo de problema estava bem acompanhado, então não chegou na gente nenhum problema dessa questão assim de acompanhamento ainda. Boa. Por último, eu acho que não tem muito para onde fugir. Jogo das Estrelas. Claro, acho que ali cada um vai ter a sua opinião. A minha opinião é um pouco contrária do que de forma geral, Sim. mas eu vi a nota da Liga, só para dar um contexto, pessoal que vai estar vendo a nossa Uhum. entrevista, São Paulo, o João Dória aqui, somente ele, em termos de governador, fechou, né, botou São Paulo em fase emergencial e proíbe eventos esportivos. Então, não só o basquete, o futebol também deve seguir o mesmo caminho de ir para outro estado, jogar fora de São Paulo. E o NBB vai jogar o Jogo das Estrelas no Maracanãzinho e vai ter jogos, na verdade, de retorno, né, do NBB no Rio de Janeiro, na Gávea e no Maracanãzinho. Na nota emitida pela Liga, tá lá a sua aspas, né, justamente você falou, reforçando o protocolo. Eu quero saber de você, existe essa
real tranquilidade que, putz, a gente vai sair... Porque assim, vocês estão saindo de um estado, vocês vão para um outro estado, esse estado fecha porque tem colapso de saúde. Vocês estão indo para outro estado que está perto de também ter um colapso de saúde. E vocês se arriscando, porque assim, na real, para ser bem sincero contigo, eu vou estar em casa. Então é muito fácil de eu falar, eu vou estar sentado no meu sofá vendo o jogo. É muito mais preocupante para vocês. Claro. Tá realmente todo mundo tranquilo com essa mudança de estado para jogar fora, tendo seus riscos, mesmo que tenha um protocolo, como você falou. O cara pode pegar comprando um delivery, pode vir e se contaminar. Tem essa real tranquilidade de mudança? Tá tudo certo? Cara, não é uma tranquilidade. A gente não está vivendo num momento de tranquilidade. Isso aí não existe. Né? A gente é preocupado, sim. A gente tem conversas, discussões em relação a isso. Né? A gente pensa muito em relação a toda essa parte extra do que pode vir a acontecer. Por exemplo, aqui no meu caso, os atletas nenhum foi hospitalizado. Tá? Mas eu sei que no Corinthians teve um GG, que é meu amigo próximo, ele não foi hospitalizado, mas ele esteve no hospital 2 vezes. Só que aqui a gente teve 2 casos do Pinheiros que tiveram que ficar internados. Entendeu? Não era o Bruninho, fisioterapeuta, e o Davi ficou um pouco também. Então, assim, são casos que, é o clube, é a nossa equipe, é todo mundo que está envolvido com essas mudanças. Então, tranquilo, a gente nunca está pelo fato do que está acontecendo aí fora. Né? O que a gente tem discutido muito? A previsão, a gente olha para frente, não vai melhorar tão já. Isso é uma situação real e que o cara que acha que em 1 ou 2 semanas vai estar ótimo, não vai ter. Então, assim, se você pensar friamente, existe um grande risco de talvez não acabar de novo. E isso é uma grande preocupação para todos, porque a gente não sabe como que vai acontecer se tiver mais um final tão ruim. Tão ruim não, mas tipo assim, mais um golpe, digamos assim, de não acabar. Porque esse ano já foi difícil. A gente, como eu comentei no começo, a gente teve sorte da competência da Liga atrair esse investimento da CBC, a credibilidade, toda essa questão que demorou muito tempo para eles construírem, que recompensou eles nesse momento. Ok, agora deu essa ajuda. Como que vai ser se acontecer mais uma vez de não acabar? De não entregar os jogos para a televisão, de não entregar os jogos para os patrocinadores. O quanto que isso vai afetar? Teve muitos casos, eu também, ano passado, eu tive redução por não ter entrega dos jogos. Tudo bem, é uma coisa. Agora você acontece de novo. E talvez tenha mais reduções salariais mais adiante, mais equipes que quebram. Então, é um contexto muito difícil. A gente tem a nossa saúde e a gente entende que, financeiramente, sempre o cara pode correr atrás. Saúde, não. Né? Então, assim, está sendo discutido isso ontem, a gente discutiu bastante maneiras de deixar um pouco mais rigoroso esse nosso controle, aumentar um pouco mais o nível de cuidado, o nível de realmente de controle, de cuidado, de exposição, de como é que eu falo, de consciência, exigir um pouco mais de consciência de todos que estão envolvidos, para que a gente não corra esses riscos desnecessários. Riscos sempre vão ter, como a gente comentou. Aqui vai ter, ali vai ter. E o grande problema é essa questão que a gente não sabe o futuro. Eu não sei se até o fim do campeonato o Rio não vai fechar também. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem esse cenário. Uma coisa que foi discutida também foi assim, hoje a gente tem um playoff com vários jogos. Se por algum acaso a gente não... Se a gente resolve parar um pouco agora e reduzir o playoff já, talvez lá na frente vai ter que parar obrigatoriamente e não vai dar para fechar. Então, assim, contando com essa margem que ninguém quer usar de redução de playoff, de fazer alguma questão assim, hoje a gente joga só quem realmente tem que jogar semana que vem, Sim. Joga mais adiante com um pouquinho mais de planejamento e tenta manter como está o máximo possível, porque para a gente é óbvio que a parte da saúde ela é muito relevante, está sempre à frente de tudo, mas é fundamental que a gente consiga entregar e terminar o campeonato, né? A parte financeira é muito falada com vocês, assim, claro, com vocês que eu falo, com você, né? Tipo, liga para você e fala assim, olha... Em termos de que você fala? Não, em termos de, assim, olha, a gente precisa terminar o campeonato, a gente tem contrato com o patrocinador, sabe? Não, troca. Não, porque assim, quando a gente participa das reuniões, esses Sim. pontos são entendidos, a gente entende todas essas questões e nunca é imposto nada. A gente comentou sobre isso entre nós da associação, que se
pô, vamos bater o pé e não vamos jogar, ia ter um peso muito maior. Só que a gente tem essa consciência do que eu te disse. Enquanto a gente conseguir manter, enquanto a gente conseguir levar o protocolo bem feito, as pessoas se cuidando, tomando o cuidado que tem que tomar, a gente entende que é importante que termine. Nunca à frente da saúde. Se chegar um caso no Rio de Janeiro de não ter lugar, de estourar, sabe? Aí a gente tem que repensar tudo, e eu acho que isso está sendo feito, está sendo mantido. Um outro assunto que tu comentou foi o do Jogo das Estrelas. Eu acho que a ideia em si de só ter um jogo, ela é descartável. É uma ideia que a gente não queria. E nos veio essa proposta de ação social, de arrecadar fundos, de tentar fazer de alguma maneira com que esse jogo sirva para ajudar essas entidades que estão passando dificuldade por causa disso. E isso foi uma questão que fez com que a gente fique muito mais aceitativo de, não, peraí, vamos, acho que também faz parte da nossa responsabilidade de fazer o que puder para ajudar. Né? Óbvio que nós não temos nenhum LeBron James que vai conseguir montar um hospital, né? Mas a gente sabe que o que for possível fazer, e com certeza puder, tá já vai ajudar. Sim, perfeito, perfeito. É isso, assim, eu concordo com você, acho que é uma faca de dois gumes, não é tão simples assim. É bem complicado. Não é uma solução prática, que é só fazer isso. Eu entendo, eu entendo o lado de vocês também. O jogador de basquete não ganha 300 mil no futebol. Ninguém é milionário, é difícil. Então, eu entendo o lado de vocês. Claro, do nosso lado aqui é o nosso lado de olhar uma visão, uma cobrança talvez um pouco maior, mas aí faz parte. Então, é opinião. Mas, perfeito. Tashman, muito obrigado. Você quer falar alguma coisa, deixar algum recado para o pessoal que vai estar assistindo? Não, cara, eu acho que a gente conseguiu falar de bastante coisas e bastante pontos importantes. Eu acho que realmente é importante frisar que a gente entende o que está acontecendo, a gente se preocupa muito com o que está acontecendo, e não é uma decisão fácil. Não é tranquilo em nenhum momento a gente simplesmente parar, vamos ficar em casa e esquece. A gente está vendo isso de N maneiras aqui em São Paulo, quando o governador manda fechar, a revolta que é e a dificuldade que é para os empresários, para todos os trabalhadores em si que são forçados a não trabalhar. A gente vê isso no dia a dia, o quanto isso afeta. Então, a gente que tem esse protocolo, que tem esse cuidado, né, essa parte assim externa um pouco mais protegida, nos dá um pouco de tranquilidade de encarar essa situação e continuar trabalhando, que para a gente também é bem importante. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. A entrevista vai sair nessa segunda, então já na segunda já vai estar saindo. Vai sair na íntegra, se você quiser que tire alguma coisa, não tem problema, eu tiro também. Mas acho que foi bem esclarecedor, a gente pode tocar em alguns diversos pontos, acho que os pontos principais que as pessoas sempre estão questionando, algo do tipo. Tá bom? Muito obrigado, Guilherme. Feito, cara. Valeu. Um abraço. Um abraço.